Que bom, né? Vê-los e tê-los aqui com a gente. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém? Eu gostaria que você abrisse, por favor, a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Obrigado, Leandro. Gostaria de deixar um convite a toda a igreja. Às quartas-feiras nós estamos tendo, um encontro aqui na igreja, a partir das 20 horas. E nós estamos estudando, a carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos estudar o capítulo 3 nessa quarta-feira. Então eu gostaria que você viesse, convida o seu amigo, não fique em casa não, vem para a igreja, amém? Todos acharam? Eu vou fazer leitura na versão NVT, é a mesma que está aí no telão. Se você não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar aí, por favor. Diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Jesus disse: orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. E não nos deixe cair em tentação. E ele prosseguiu: suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: não me perturbe, a porta já está trancada, minha família e eu já estamos dormindo, não posso ajudá-los. Eu lhes digo que, embora lhe não faça pela amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por conta da sua insistência. Até aí, feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós nos reunimos, Pai, mais uma vez como igreja, para poder cultuar a Ti, Pai, para exaltar o Seu nome, que é o nome sobre todo nome, Pai. Deus, nós entendemos que esse, Pai, é o momento mais importante do nosso dia, da nossa semana, Pai. Fala aos nossos corações através da Sua santa palavra, Pai. Ministra-nos, ó Deus, abra os nossos olhos, para que possamos enxergar, Pai, as maravilhas da Tua lei, diz o salmista. Instrua a Sua igreja, Deus, esta noite. É a oração que eu faço, e eu a faço no nome de Jesus. Amém? Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. A nossa ênfase será a partir do verso 5. Eu estava pensando, sobre o que nós vamos tratar. E tudo que eu vou desenvolver essa noite a partir do texto lido tem a ver como Deus cuida de você. E isso envolve especialmente a área que muitas vezes as pessoas não conseguem lhe ajudar. Hoje nós vamos, de alguma forma, perceber como Deus cuida da nossa vida emocional, como Deus cuida dos nossos sentimentos. E é uma área que nós temos percebido, de maneira notável, que tem assolado, muitas e muitas pessoas, seja ela individual ou de maneira mais coletiva, em termos de família. E eu gostaria, essa foi a minha oração durante todo o dia, que Deus
na pessoa do Espírito Santo, cravasse a flecha da palavra de Deus em seu coração, de forma que você saia daqui profundamente transformado. Pensando nisso, irmãos, eu busquei ajuda em um pastor a quem eu acompanho há muito tempo, Ricardo Barbosa. É um especialista na área pastoral, especialmente no que diz respeito ao cuidado em relação àquele que sofre. E ele diz o seguinte: muitas situações, problemas e questões que hoje atuam contra nós eram comuns na época de Jesus e na época de Paulo. Então nós vamos perceber que tanto Jesus quanto os apóstolos lidaram com problemas, e esses parecidíssimos com os problemas que nós enfrentamos hoje. Não quero colocar aqui uma resposta de cunho filosófico em relação a esses problemas. Eu quero colocar aqui uma resposta que vem de dois caminhos. De um caminho prático, que é aquele que eu vivo, aquele que eu experimento, e de um caminho pastoral, aquele pela qual eu fui chamado para fazer. Sendo assim, nós entendemos que diante de nós temos vírus, bactérias, motoristas bêbados, acidentes, políticos corruptos, gestores intransigentes. Existem pais irresponsáveis e violentos, crise econômica, desemprego, traições e abandonos. A vida não é composta apenas de experiências positivas, amizades leais e sinceras, pais amorosos e compreensíveis, cônjuges fiéis e românticos, amigos legais e bem-humorados, empregos estáveis e mais tarde uma aposentadoria suficiente para viver com integridade e segurança. Nós temos, irmãos, grandes desafios. E esses grandes desafios, muitas vezes, quando bate a nossa porta, mexe com a nossa vida, especialmente com a nossa vida emocional, com aquela estrutura que muitas vezes nós não enxergamos, mas nós sabemos que está ali. E a grande pergunta diante disso que nós devemos fazer, e eu acredito que muitos de vocês estão fazendo todos os dias, é como nós então vamos lidar com situações semelhantes a essas que eu disse para vocês. Aquele motorista bêbado que pode tirar a vida de alguém que a gente tanto gosta. A infidelidade daquela pessoa que nós amamos e dedicamos a ela confiança. A expectativa de uma vida segura, financeira, uma aposentadoria tranquila e sossegada. Quando tudo isso nos falta, quando situações desse caráter chegam até nós, a grande pergunta é: o que então nós iremos fazer diante disso? Muitos enfrentam problemas graves de saúde e passam por situações econômicas difíceis, divórcio, desemprego, e sofrem desilusões e frustrações. Todas essas coisas agem, irmãos, contra nós e têm um grande potencial, preste atenção nisso, de desestruturar tanto a sua vida espiritual quanto a sua vida emocional. Amém? É percebido, acredito que por todos vocês, que esses desafios são desafios, irmãos, com um potencial imenso de romper, de acabar com a estrutura que nós temos em nossa caminhada de fé, muitas vezes, com a estrutura emocional que acreditamos estar inabaláveis. Acredito que você esteja fazendo as contas nesse momento e chegando à conclusão que eu também cheguei diante do especialista Ricardo Barbosa, de que muitas e muitas pessoas estão, irmãos, em alguma medida, sofrendo situações que envolvem
essa lista que eu coloquei diante de vocês. Muitos têm dificuldades em aceitar essas situações que atuam contra nós, especialmente dentro do que a gente entende como fé. Muitas pessoas falam assim: não, situações desse caráter não podem chegar até mim. E por isso que eu disse para vocês que eu não quero dar uma resposta filosófica que resolva essa questão, não tem como. A resposta que eu dou é uma resposta prática. Eu vivencio situações como essa, e eu quero dizer para vocês, nós iremos passar por situações como essa. E pastoral é que Deus irá cuidar de você diante dessas situações. A grande questão é que essas situações estão aí, meus irmãos. E dependendo de como ela chega até nós, parece que nós somos atropelados e arrastados. E quando a gente tenta falar alguma coisa, parece que embola o choro com o desespero e para na garganta. E muitas vezes eu e você, nós não sabemos o que fazer. Muitas e muitas pessoas estão vivendo dessa forma. E essas pessoas imaginam que a fé que tem em Deus deveria funcionar como uma espécie de blindagem, uma capa de proteção, para que essas experiências negativas que atuam contra os seres humanos não cheguem até eles. Então, em alguns momentos, e às vezes a gente faz isso de maneira inconsciente, e muitas vezes, às vezes a gente faz isso de maneira convicta, de que o fato de eu servir a Deus Todo-Poderoso, eu recebo uma capa e essa capa me blinda diante de situações desse tipo. E acontece que muitos pastores pregam isso e, consequentemente, muitos cristãos, aqueles que fazem parte da igreja de Cristo, creem isso. E por isso nós temos, irmãos, muitas e muitas pessoas profundamente decepcionadas com a igreja e com Deus. Parece que vivenciaram uma expectativa de blindagem. E que quando o desafio chegou, a dificuldade chegou, parece que aquele castelo que estava sendo montado desmoronou. E o seu coração, o seu interior, a sua vida emocional e, em paralelo a isso, a sua vida espiritual parece sofrer um abalo gigantesco. E nesse caso, eu e você podemos estar, irmãos, profundamente machucados, feridos com toda essa situação. E o problema é que essas coisas acontecem, e para aqueles que se negam a aceitá-las, o risco de terem a vida desestruturada é bem maior. Irmãos, muitas vezes, e agora o Tim Keller, um pastor que eu gosto muito, ele diz o seguinte, que no passado, as pessoas não conectavam-se com as coisas. Por quê? Quando essas coisas lhes faltassem, elas não sentiriam tanta dor. Essa era uma maneira estoica de pensar frente ao sofrimento. Só que no mundo moderno isso inverteu. As pessoas estão profundamente conectadas com as coisas, porque esperam justificativa a partir das coisas. Ou seja, eu vou te dar um exemplo. O dia que eu conseguir ingressar numa faculdade, eu vou ter minha vida realizada. O dia que eu conseguir ter a minha casa própria, aí a minha vida faz sentido. Ou seja, nós passamos a se conectar profundamente com as coisas. E sabe qual é o grande pecado disso? O dia que isso falta, irmãos, o seu mundo desaba. O dia que isso lhe é de alguma forma tirado, você é assaltado numa dessas áreas, o seu mundo acaba. Parece que um pedaço de você foi arrancado, porque o seu coração encontrou nas coisas possibilidade de viver. E se uma dessas coisas lhe falta, nós temos diante de nós uma geração chorando, sofrendo
porque não há sentido na vida, porque não tem isso, não tem aquilo outro. Vocês estão comigo, gente? Amém? Vocês não vão dormir não, né? Fica acordado aí, vai dar tudo certo. Nossa constituição física, irmãos, é frágil, sua estrutura é muito frágil, e por isso nós adoecemos e nos ferimos. Nós somos pecadores e vivemos num mundo corrupto e caído. Por isso nós traímos, rejeitamos, magoamos, mentimos. Somos limitados e por isso não somos capazes de suprir todas as expectativas, tanto as nossas como as dos outros. O que nos frustra muitas vezes, nos faz adoecer. Somos finitos e todos nós um dia, cedo ou tarde, enfrentaremos o cansaço, a doença e a morte. Sendo assim, o estudioso Ricardo Barbosa, ele diz o seguinte: o sofrimento é parte da condição humana. Ou seja, irmãos, somos finitos, pecadores, estamos em um mundo caído e podemos passar por situações difíceis, e essas situações às vezes nos faz sofrer. Amém? Vocês devem estar assim, Cairo, o que você está fazendo? Dando um choque de realidade primeiro, né, irmãos? Todos nós, irmãos, em alguma medida, nós estamos lidando com situações desse caráter. Jesus procurou ajudar os discípulos dele em momentos como esse. E, num dado momento, numa certa ocasião, Jesus disse: então, se você é uma pessoa que está sofrendo, se porventura as suas estruturas emocionais, sua estrutura espiritual foi abalada, seus desafios são grandes demais. Eu estou falando aqui, você está falando assim, Caio, parece que você está falando só comigo. Jesus disse o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, a resposta que muita gente tenta dar diante dessas situações, muitas vezes nós tentamos de todos os lados encontrar uma saída, uma forma de lidar com esses desafios, e você precisa ouvir Jesus dizendo para você, no contexto onde você está, e talvez o contexto em que você está é um contexto difícil, e Jesus diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Irmãos, a sua agonia, a sua dor, todo esse sofrimento que talvez você possa estar enfrentando em alguma medida, só será saciado na pessoa de Jesus o Cristo. Nós não temos outra saída, irmãos. Nós não temos outra forma de lidar com os desafios, e é sobre isso que eu quero estudar com vocês. Ele reconheceu que a sobrecarga e o cansaço fazem parte da condição humana. E veja que Jesus não formulou algo mágico para resolver o problema. Jesus não olhou para os seus discípulos e disse: olha, faça isso, dê 10 passos para a direita, 10 passos para a esquerda, anda, vai lá, busca tal coisa. Jesus só disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não nega que existe o problema, Jesus não nega o desafio, Jesus não nega o sofrimento. Jesus só fala: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados. O que Jesus ofereceu para os seus discípulos foi a sua humildade e a sua mansidão.
Basicamente, ele estava dizendo o seguinte: o que eu ofereço a vocês não é a eliminação dos problemas, mas a minha humildade e a minha mansidão. É esse tipo de postura que ajudará vocês a enfrentarem as vicissitudes, os desafios da vida. Sendo assim, irmãos, diante desses problemas, ou nós iremos por um caminho de amargura, ou nós iremos por um caminho de maturidade. E é essa pergunta que eu faço para vocês, para começarmos a exposição bíblica. Diante dos seus desafios, você tem fechado a janela da sua vida, entrado numa masmorra de amargura, de dor, e ali ficado? Ou você tem aberto as janelas, ouvindo a voz de Jesus dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E você chegar aos pés de Jesus e dizer: Jesus, eu estou passando por tudo isso, mas o Senhor está cuidando de mim. E essa situação me fará crescer e amadurecer. Amém? O caminho da amargura ou o caminho da maturidade? Amém, irmãos? Estão comigo no raciocínio? Sendo assim, o tema que eu proponho essa noite é o seguinte: para Deus nunca é meia-noite. Guarde isso no seu coração. Para Deus nunca é meia-noite. Sua Bíblia está aberta, por favor, deixa ela aberta. Lucas 11, verso 5. Irmãos, os estudiosos do Novo Testamento dizem que o versículo 5, o versículo 6 e o versículo 7 trata-se de uma pergunta. Nós estamos estudando aí uma parábola de Jesus, que vem na sequência após o ensino da oração do Pai Nosso. Sendo assim, o texto diz o seguinte: Jesus prosseguiu falando com os seus discípulos. Todos os seus discípulos estavam reunidos, Jesus ensinando eles a orar. E Jesus prossegue contando uma parábola para esses discípulos. E Jesus sabiamente utiliza, desses recursos ao entorno para ensinar verdades profundas. Esse é o significado de uma parábola. E ele diz o seguinte: suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: não me perturbe, a porta já está trancada, a minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-lo. Para nós não vem em forma de pergunta, mas estudando e se aprofundando um pouquinho no texto, Jesus está provocando nesses ouvintes, na audiência original, a partir dessa fala, pensando ou na expectativa de que quem estava ouvindo de alguma forma teria que responder a isso que Jesus estava dizendo. E eu gostaria de pensar com vocês como essa parábola vai nos ensinar a lidar com esses problemas que nós enfrentamos. Estão comigo? Sendo assim, nós temos um homem, primeiro ponto, enfrentando uma emergência à meia-noite. Vamos lá? Suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães. Só para vocês entenderem o que está acontecendo. Permita-me usar aqui o exemplo dos meninos aqui em cima. Imagina que eu sou um viajante e eu estou viajando à noite, porque no Oriente Médio não era fácil fazer longas caminhadas ou longas viagens no período da tarde, por conta do excesso do sol, período muito quente, muito calor. Então era natural que, dependendo das viagens, essas eram feitas bem no período da noite. Então eu estou viajando e cheguei em uma pequena comunidade, e nessa pequena comunidade eu decido me hospedar na casa de um amigo meu.
E eu cheguei lá à noite na casa do meu amigo Bruno, o texto diz que é meia-noite, e isso trouxe para quem estava me recebendo um certo desconforto, uma certa preocupação. Então eu gostaria que você se visse, no primeiro momento, nessa pessoa, à meia-noite, profundamente preocupado e desesperado, com uma situação em mãos que você tem que resolver. Amém? É tarde na noite, de repente aparece um amigo à sua porta. Ele está exausto da viagem que fizera. A fim de escapar do calor do dia, ele esteve viajando a noite toda. Agora, porém, cansado e faminto, ele para em sua casa. E o mínimo que ele espera é hospitalidade, refeição e alojamento. Mas já não há comida na casa. A despensa está vazia. As forças se foram. Veja que é basicamente um retrato da vida que Jesus está colocando diante desses irmãos. Algo inesperado acontece na sua vida. Sabe aquilo que foge do seu controle? Sabe aquilo que não fazia parte do seu planejamento? Aquilo que não fazia parte da sua agenda? Sabe aquilo que não estava no seu script? Sabe aquilo que não fazia parte? E de repente chega... E não chega, sabe, naquelas horas de mais possibilidades. Sabe quando, às vezes acontece alguma coisa, mas chega num momento que você corre ali, corre aqui, dá um jeito. Jesus está nos mostrando uma situação profundamente improvável, difícil de lidar. E essa situação chega à casa de um homem, de uma pessoa, chega à nossa casa. E ela chega, irmãos, ferindo uma série de sentido que nós colocamos. É uma hora que a gente não espera, é uma situação que a gente não espera, são pessoas que a gente não espera. E pasmem, nesse contexto, irmãos, nós olhamos para a nossa despensa, ou seja, para o nosso arsenal de solução, e ele está vazio. Nós olhamos para as nossas forças e elas não existem. Olhamos para as nossas habilidades e elas parecem não servir. Olhamos para tudo que nós temos e a conclusão que nós chegamos é que nós não temos nada. Só que chegou. Está lá, diante de nós, e nós precisamos resolver. Talvez você entrou aqui hoje e está desse jeito, falando: Cairo, chegou na minha vida uma situação muito parecida com o que você está colocando, e eu não tenho forças para resolver. Eu não consigo resolver. Eu não sei como resolver. E isso tudo está mexendo com a minha estrutura emocional e espiritual. Acontece, irmãos, de desafio semelhante a esse chegar até nós, e a gente precisa fazer alguma coisa. Amém? Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós não podemos fechar as janelas dessa casa e se envolver, se cobrir com a amargura. Nós precisamos abrir as janelas dessa casa, ainda que seja uma hora improvável, um momento improvável, ainda que não há forças, nós precisamos fazer alguma coisa. E esse homem diz que ele sai à meia-noite, sai na madrugada para resolver, para fazer. Eu preciso dar um jeito. Porque, irmãos, no contexto do Oriente Médio, se essa pessoa não recebesse bem um viajante, não hospedasse, não cuidasse dele, irmãos, era uma vergonha para a comunidade. Então, à meia-noite, esse homem tem um problema e ele precisa resolver, e ele sai desesperado para poder resolver o problema. E diz o texto que nós lemos, que ele precisa do que, irmãos? De três pães. Eu gostaria que você percebesse que
há um fio dourado passando por esses textos que nós vamos ler, e é um fio dourado que eu diria, há nas entrelinhas aí um senso de humildade. Guarde essa palavra no seu coração e nós vamos entender no final o que ela quer dizer. E ele sai à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo. Então ele vai em uma casa, ele bate na casa do vizinho, meia-noite. E por que ele está fazendo isso, irmãos? Porque ele precisa resolver um problema. Ele tem um desafio. E ele está lá, meia-noite, batendo. E olha aí a sequência do texto. Um amigo meu acaba de chegar para me visitar, e eu não tenho nada para lhe oferecer. Senhor, de novo, sou eu. Eu não tenho forças mais. Senhor, não consigo. Mas esse eu não dou conta. As estruturas, irmãos, parecem serem abaladas. A gente vai às vezes falar, não consegue falar, embola, agonia, junto com as lágrimas, porque nós não temos mais forças. Quantas vezes nós nos pegamos dessa forma, irmãos? Até que chega no versículo 7, e nós temos uma pergunta aí, né? Será que alguém vai ajudar ele? Será que alguém vai atender ao desespero dessa pessoa? E o versículo 7 diz o seguinte, que esse amigo respondeu, né, o primeiro que ele bateu a casa, respondeu lá de dentro, olha aí, ele respondesse lá de dentro, o que, irmãos? Não me perturbe, a porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-lo. Então ele sai desesperado, ele bate a porta. Veja que Jesus está fazendo uma pergunta para a audiência. Se nesse contexto é possível acontecer de alguém responder da forma que respondeu. Já estou dormindo, os meus filhos já estão na cama, e eu não vou me ajudar, não vou lhe ajudar. Irmãos, aqueles que estavam ouvindo, escutando a provocação de Jesus, rapidamente levantaram e disseram, não, irmãos, no Oriente Médio, uma situação igual a essa que Jesus faz, a provocação, era impossível alguém responder com uma negativa. Não tem como, se essa pessoa assim fizesse, toda a comunidade, irmão, seria manchada, porque eles iriam ferir um princípio da comunidade, que era o princípio de hospedar, de cuidar de alguém com uma necessidade profunda. Então, quando Jesus termina o versículo 7, vou ler o versículo 6 e o 7 para fazer sentido. Um amigo meu acaba de chegar para me visitar, e eu não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro, não me perturbe, a porta já está trancada, a minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-lo. Essas pessoas estavam dizendo, não é assim. O homem já deitado para passar a noite num quarto da casa, e agora, de repente, acordado, então responde, pare de me importunar, não percebe que meus filhos estão dormindo um sono profundo em suas camas, e se eu me levantar, terei que andar pelo quarto, remover a grande trava da porta, e o barulho pode assustá-los e acordá-los, sinto muito, mas não posso levantar-me para dar-lhe coisa alguma. Jesus pergunta,
É assim que esse amigo irá reagir? Para vocês pegar o fio, alguém sofrendo, alguém passando por dificuldade, em desespero procura ajuda, ele vai até um amigo, e quando ele pede ajuda para esse amigo responde: não vou lhe ajudar. Para eu lhe ajudar, eu terei muito trabalho. Jesus pergunta para essa audiência: é assim que essa pessoa vai agir? E essa audiência logo responde: claro que não. Não é assim, porque não faz parte da cultura dessas pessoas do Oriente Médio. Ao contrário, pode ser a qualquer horário, pode ser a qualquer situação, com qualquer tipo de sofrimento, essa pessoa vai abrir a porta e vai lhe ajudar. E aí a parábola começa a mostrar, irmão, a cara. Jesus é comparado a esse amigo. E o texto agora está nos dizendo que você que está sofrendo, você que está passando por uma situação difícil, uma situação que talvez você não planejava, que você não pensava e chegou, e você sai correndo em desespero para pedir ajuda, esse alguém é Deus. A pergunta é: diante do seu desafio, Deus vai dizer para você que está ocupado? Deus vai lidar com outras situações e vai deixar a porta trancada para você? Claro que não. Por isso que eu disse para vocês, irmãos, para Deus nunca é meia-noite. Independente da hora que você chegar diante dele, com os seus desesperos, com as suas agonias, Deus vai se levantar e ele vai cuidar das suas dores. A grande questão é que nós precisamos compreender isso, irmãos, e parece que a igreja de Cristo não percebeu isso. Parece que nós estamos tão envolvidos com as coisas desse mundo, que quando nós somos, afrontados, quando nós somos machucados por toda essa lista que eu coloquei diante de vocês, a falta do emprego, a saúde, a falsidade, a traição, parece que nós não sabemos lidar, e o texto está nos ensinando que nós somos parecidos com este homem, que chega o problema até a nós, no momento mais improvável possível, a gente sai correndo desesperado de um lado para o outro, e a gente sai batendo as portas. Eu queria dizer para você, irmãos, chegue a Jesus, escancare o seu coração machucado, se é assim que ele está. Para ele não tem, irmãos, meia-noite, ele vai lhe atender independente da hora. Vamos ver a resposta de Jesus? Olha aí o verso 8. Diz assim: eu lhes digo que, agora Jesus respondendo a própria pergunta, embora ele não faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa, por conta da sua insistência. Na parábola, Jesus está dizendo o seguinte: olha, esse homem bateu desesperadamente a porta, e ainda que esse homem que foi lá atender para abrir a porta, não fez de livre e espontânea vontade, mas sim por conta da insistência, do barulho que estava sendo feito. Lembra que era uma cultura de honra para a comunidade? Este homem não queria acordar amanhã pela manhã e os vizinhos estar perguntando: o que aconteceu? Que barulho que foi esse?
que houve? Não, ele rapidamente, ele abre a porta. E o verso 8 diz o seguinte: eu lhes digo que se ele abriu, e não o fez por amizade, mas ele fez por conta do que, irmãos? Da insistência. Jesus disse que o amigo certamente se levantará e dará a essa pessoa os 3 pães que ele solicitou. Aliás, olha isso, que bonito. Ele lhe dará tudo do que necessitar. O verso 8, pode trocar de versão, por favor? A versão NVT não fala. Essa aqui fala, ó. Digo-vos que, preste atenção na leitura, irmãos, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia fará por causa da importunação. E lhe dará o que, irmãos? Lhe dará o que? Tudo o que precisar. O texto está dizendo que este homem pode chegar ao seu amigo na expectativa de resolver um problema de cunho físico. 3 pães. Só que Jesus traz uma resposta um pouco mais profunda. Jesus está dizendo, não só isso. Em Jesus, irmãos, nós temos todas as nossas necessidades supridas. Em Jesus nós temos tudo o que nós precisamos. Amém, irmãos? Conseguiram perceber que em Jesus, irmãos, nós vamos a uma expectativa que jamais nós imaginamos. Quanto à motivação do doador, essa é outra questão. Talvez ele dê por seu amigo verdadeiro e solidário, mas se não, então ele dará porque o outro homem continua pedindo. Algumas pessoas poderiam se sentir envergonhadas de repartir o seu pedido, mas esse homem não. Irmãos, preste atenção nisso. Nós estamos aqui falando de pessoas que sofrem, e nós entendemos que a maneira de lidar com o sofrimento é indo até Jesus, ainda que seja de maneira desesperada. Jesus vai nos atender, independentemente da hora do dia. E Ele vai nos atender de forma que as nossas expectativas serão surpreendidas. É isso que nós entendemos até aqui. A grande questão é que você precisa, meu irmão, ir até Jesus. Aonde você está depositando a sua expectativa, a sua esperança? Nós estamos vivendo num contexto onde muitas pessoas, diante das suas demandas, têm se fechado, não pede ajuda, não pede por socorro, não chega a um amigo, a um irmão, a um pastor e diz, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Se você não tem liberdade de falar isso com alguém, você que é marido com a sua esposa com o seu marido, os filhos com os pais, os irmãos com os irmãos, os amigos com os amigos, meu irmão, se ajoelha diante de Deus por meio de Jesus e fala, Jesus, aqui eu estou, independente da hora, batendo a porta, desesperado, Senhor, porque os meus problemas são muitos, os meus desafios são muitos, me ajuda. E Deus, irmãos, a partir do texto que nós estamos lendo, Ele vai lhe ajudar. Sabe por quê, irmãos? Sabe qual que é o ponto dessa parábola? Se mesmo um amigo terreno, com certeza irá oferecer ajuda, sem mesmo importar o motivo, imagina, irmãos, o Pai Celestial, de cuja motivação não fica dúvida alguma. Será que Ele não vai responder de maneira generosa às suas petições? Irmãos, o texto está nos ensinando assim, se um amigo respondeu à necessidade de outro amigo sem ao mesmo conhecer e saber o que estava se passando,
Imagina, irmãos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai Celestial, aquele que criou e formou você, Ele vai lhe ajudar, irmãos, muito mais do que você imagina. Ele não só vai lhe atender em 3 pães, Ele vai lhe atender em todas as necessidades da sua vida. Amém, irmãos? Só que nós precisamos estar aos pés desse Senhor e dizer, sabe o que significa oração? Oração, irmãos, é um ato humilde da nossa parte diante de Deus, dizendo que nós não podemos nada e confiamos inteiramente nas suas misericórdias. Isso é oração. É isso que nós precisamos fazer. Oração, irmãos, é nós nos achegarmos diante de Deus e falar: Deus, eu não consigo fazer nada, eu não consigo sair dessa situação, e aqui eu estou em um ato humilde, confiando plenamente nas suas misericórdias, que se renovam todas as manhãs. É isso que nós precisamos fazer. Os seus problemas são grandes, os seus desafios são grandes, muitas coisas têm lhe faltado. Se achegue a Jesus e se derrame diante dele. Amém? A parábola trata não da perseverança na oração, mas da certeza de atendimento na oração. Veja que essa pessoa não ficou lá. O texto não fala que ele ficou horas e horas pedindo. Não, ele sabia que a cultura era que, quando ele batesse a porta, alguém lhe ajudaria. Irmãos, nós estamos diante de um Deus tão poderoso, mas tão poderoso que a expectativa não está em quanto você ora, a expectativa está a quem você está orando. É essa que deve ser a nossa expectativa. A nossa expectativa não é se eu vou passar um dia em oração. A nossa expectativa não é se eu vou passar uma semana em oração. A nossa expectativa não é se eu não tenho condições de orar. A minha expectativa é o Deus que recebe a minha oração. É isso que nós precisamos entender, e esse é um Deus todo-poderoso, irmãos, que se revela na pessoa de Jesus o Cristo. Se já um amigo perturbado no sono à noite não duvida em momento sequer em atender o pedido do vizinho que entrou em dificuldade, ainda que arranque toda a família do sono ao abrir retirando a trave da porta, quanto mais Deus, Ele ouve os que estão em angústia, Ele os ajuda, faz mais do que pedem. Vocês podem confiar nisso com toda certeza. Deus faz mais do que a gente precisa, Deus faz mais do que nós pedimos. Se um vizinho, uma pessoa, um amigo, irmãos, vai acordar no meio da madrugada, vai acordar sua família, vai acordar sua esposa, vai tirar as traves da porta para atender um amigo que precisa, quem dirá Deus, irmãos? E isso pode acontecer em qualquer hora, porque Deus não atende só à meia-noite, Deus atende a gente em qualquer horário, em qualquer situação. Amém, irmãos? Vamos concluir? Sendo assim, nós concluímos, verso 9 e verso 10. Jesus vai dizer o seguinte: portanto, eu lhes digo. Jesus está olhando para essa audiência agora e está falando assim: vocês compreenderam então? E é como se os discípulos dissessem: claro, nós não tínhamos percebido isso, mas agora nós entendemos. E o texto vai dizer: sendo assim, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam a porta e ela lhe será aberta. Irmãos, a oração é uma disciplina espiritual que ela faz parte do DNA cristão. Assim como as Sagradas Escrituras, a partir da devocional, da leitura bíblica, são disciplinas espirituais, e essas devem fazer parte da sua vida. Elas devem estar intrinsecamente conectadas com vocês. Agora, se porventura essas disciplinas espirituais não fazem parte da sua vida,
Você não é uma pessoa que ora. Você não é uma pessoa que busca a Deus. Você não é uma pessoa que pede a Deus, que procura a Deus, que bate a porta de Deus. Você não lê as Escrituras, você não fala com Deus, você não ouve Deus. Irmãos, deixa eu te falar. Você está propenso a sofrer com todas as situações que eu coloquei aqui no início dessa mensagem. E você vai sofrer com tudo isso sem saber como lidar com tais situações. E por isso que nós temos um monte de gente desesperada. Uns, quando sofrem, se suicidam. Outros, quando sofrem no casamento, rompem o laço da aliança. Outros, quando sofrem com os amigos, rompem a amizade. E aí, irmãos, é uma sucessão de tragédias. Porque não tem onde buscar, não sabem como buscar. Lembra que a oração começa em Jesus ensinando esses discípulos a orar, porque eles não sabiam. Olha lá o verso 1, diz assim, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, verso 1 do capítulo 11, quando terminou, os seus discípulos lhe disseram, Senhor, ensine-nos a orar. Os discípulos de Jesus dizendo, irmãos, Senhor, ensina-nos a orar. Irmãos, nós precisamos aprender a orar. A oração, ela deve fazer parte da sua vida. E a oração, irmãos, lhe colocará de pé diante dos desafios dessa vida. Amém, irmãos? Vocês estão comigo no raciocínio? Sendo assim, o verso 9 diz o seguinte, peçam. E aqui, irmãos, o pedir subentende humildade e uma consciência de necessidade. Veja que a oração que eu estou colocando aqui, irmãos, não é essa oração, não vou nem falar, para não perder aqui o rumo. Sabe, não é uma oração de dar ordem para Deus, não. Sabe, Deus é o seu Senhor. Deus, eu ordeno para lá, eu ordeno, e eu falei que não ia falar, né? Ordeno para lá, ordeno para cá. Deus, eu mando. Irmãos, não é isso. Lembra que eu disse para vocês que o fio de ouro dessa oração é a humildade? Lembra que a necessidade principal dessas pessoas era o que, irmãos? 3 pães. Nós estamos falando daquelas necessidades básicas da vida. Então, quando o texto fala assim, olha, peçam, subentende humildade e uma consciência de necessidade. Eu estou chegando a Ti, ó Deus, por meio de Jesus, porque eu não tenho forças para lidar com tais situação. Me ajuda. Tais situações, me ajuda. Amém? Então, o pedir nesse sentido vem carregado de humildade, irmãos. Depois ele fala assim, busquem, que é o que? Pedir mais agir. E esse agir, irmãos, é de maneira diligente. Quando eu peço e ouço a voz de Deus, eu ajo, irmãos, de maneira diligente, cuidadosa. Vou te dar um exemplo. Tem gente que ora, às vezes falando assim, Senhor, eu quero muito conhecer a sua palavra. Vocês já viram alguém orando assim? Senhor, eu quero muito te conhecer. Senhor, eu quero aprender a sua palavra profundamente. Irmãos, está errado? Claro que não. Só que qual que é a segunda parte disso? Você tem que estudar. Você tem que se dedicar. Por isso que ele fala, peçam, Senhor, eu quero conhecer a sua palavra. Busquem, você precisa estudar. Se você não participar da escola bíblica dominical da sua igreja, se você não vir às quartas-feiras no estudo, se você não abrir a sua Bíblia para nada, você não vai aprender. Nada. Você vai passar 1, 2, 30, 40 anos dentro de uma igreja e não vai saber nada acerca de Deus, porque Deus se revela a partir da palavra dele. Então, se eu peço com humildade. Se eu busco, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso bater a porta. Pedir, agir. E o mais bonito de todos, irmãos, perseverar. Os desafios são grandes.
E nós precisamos perseverar no meio da tempestade para atravessar lá do outro lado. Lembra o povo de Israel no deserto, irmãos, antes de chegar na terra que mana leite e mel? Moisés, mas o Senhor me tirou da terra, lá estava bom e aqui a gente está sofrendo. Persevera. Mas Moisés, como que a gente vai perseverar? O mar vai se abrir, eles perseveram. Mas o maná vai descer e o povo caminhando. Irmãos, a nossa vida é desse jeito. Peça, haja e persevere. Por isso que o texto diz: portanto eu lhes digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês encontrarão, bata a porta e lhe será aberta. Para nós encerrarmos: pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Amém? Grupo de louvor, pode subir. Preste atenção nisso, irmãos. Guarda no seu coração agora para nós encerrarmos. A lição que essa parábola ensina, ela é tão poderosa e notável, pelo fato de que para Deus nunca é meia-noite, nunca lhe falta nada. Ele nunca é importunado quando algum filho humilde busca seu aconchego, e ele nunca é pego de surpresa. Irmãos, em todo tempo você pode chegar diante de Deus, em todo tempo Deus terá algo para dar para vocês, e pasmem, todas as vezes que nós chegarmos diante de Deus, Ele nunca será pego de surpresa. Deus é poderoso para cuidar de você, não só em 3 pães, mas em todas as suas necessidades, inclusive aquelas que ninguém vê, aquelas que ninguém sabe. Deus cuida de você, Deus cuida da sua família, Deus cuida da sua casa, ainda que você não perceba. Deus está agindo, Deus está cuidando. Hudson Taylor diz o seguinte: aprender o que Deus quer nos ensinar no meio da dificuldade é mais importante do que sair dela. O que Deus está querendo te ensinar com tudo isso, irmãos? Talvez você não tenha uma vida de oração. Talvez você não ora. É o momento agora de você ouvir Deus falando. Muda isso. Lembra, o homem teve que sair de casa de noite e dar um jeito. Você vai ficar até quando desse jeito? Fechado no seu casulo de dor e sofrimento, com a janela fechada e vendo o mundo passar? Abra a janela hoje, ouça Deus chamando você, vai até Ele e fala: Deus, me ajuda, eu estou aqui, Senhor, pedindo, eu estou aqui buscando, eu estou aqui batendo a porta. Desenvolva a sua vida de oração. O importante não é como nós vamos sair dessas situações, o importante, irmãos, é o que nós estamos aprendendo com as nossas dificuldades. A escola do cristão é o deserto, e muitas vezes Deus nos matricula lá, e lá nós passamos bons anos, viu? Alguns faz até o doutorado, né? Vai do ensino médio, né, o ensino fundamental, ensino médio, faculdade, mestrado e doutorado no deserto, irmãos. Às vezes a gente vai conversar com algumas pessoas, né? A gente que está no ensino médio porque Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Ele cuida de nós. Ele sustenta a mim, Ele sustenta você. Se você entrou essa noite aqui desanimado, sobrecarregado, aflito, ouça a voz de Jesus dizendo: vinde a mim, todos vós que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Vamos nos pôr de pé? Aqui eu encerro minha palavra e passo para o pastor Vanderlei.